Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 4 pilares para fazer um diagnóstico financeiro. Isso é muito importante no nosso caso, porque é através dele que nós realizamos o plano de ação das empresas. Então, se você deseja fazer um diagnóstico financeiro da sua empresa, vamos mostrar na prática como na Canton Consultoria nós realizamos tanto da nossa empresa quanto dos nossos clientes. Então hoje nós vamos iniciar quais são os pontos principais para crescer com segurança. Quais são os 4 pilares que a Canton define como obrigatórios para realizar um diagnóstico financeiro. A primeira pergunta que eu quero iniciar hoje é: quanto a sua empresa realmente lucrou no mês passado? Será que nós temos isso bem definido? Quais foram as entradas da sua empresa e quais foram as suas saídas? Será que você consegue hoje explicar qual é o seu lucro líquido, qual é o seu lucro operacional, qual é a sua margem bruta? Você tem essas respostas? Ou nós estamos vivendo por decisões no escuro, não tem controle, não tem um caixa previsível, até está acontecendo o crescimento, mas muitas das vezes sem direção, sem previsibilidade, como está a clareza financeira da sua empresa. Hoje o empresário até cresce, mas muitas das vezes com essa dificuldade financeira. Ele sente que está num piloto, mas sem instrumento, um carro sem volante. O avião até parece que está em fase de crescimento, decolando, mas na verdade ele não sabe qual direção e qual caminho está indo. Então os 4 pilares que nós vamos entender hoje é: o primeiro pilar, o faturamento, a entrada do dinheiro, como gera receita. Segundo pilar, os custos, como as despesas são organizadas. O terceiro pilar, como está o seu fluxo de caixa, ou seja, a soma entre as entradas e as saídas. E por último, nós vamos pensar em análise de decisão, precisão com dados, olhar os dados e através deles criar planos de ação. Vamos iniciar então com o primeiro pilar, o pilar de faturamento, ou seja, a multiplicação do número de clientes que seu negócio tem hoje, multiplicado pelo ticket médio que você realiza. Então, quais são a sua esteira de produto? O que você oferece hoje para os seus clientes? Qual é o melhor caminho a seguir? Aumentar o número de cliente ou aumentar ticket médio? Em qual fase você está vivenciando? E por favor, já deixa aqui no comentário qual a fase da sua empresa está. Guilherme, eu preciso crescer cliente. Guilherme, eu estou com a operação saturada, então eu preciso melhorar os tickets desse cliente. Quais são os principais fatores que estão impulsionando ou limitando o faturamento da sua empresa? Está com dificuldade de crescer cliente? Está com dificuldade de ticket médio? Guilherme, eu nem sei quantos clientes eu atendo, tampouco eu sei qual é o ticket médio deles. Você consegue fazer isso através de algum controle? Nós trabalhamos e somos parceiros oficiais do Conta Azul. Caso você queira criar sua conta, entre em contato conosco, nós conseguimos um bom desconto para você. Então esses são os 2 principais fatores para gerar rentabilidade ao seu negócio. Outro ponto importante: não adianta vender muito, ter bastante clientes, gerar um bom faturamento, mas os custos não estar bem regrados. O custo fixo da sua empresa, aquilo que você paga todos os meses, ele tem previsibilidade. Qual é o custo que a sua empresa consegue suportar para gerar um bom resultado? Depois nós precisamos analisar também os custos variáveis diretos. Qual é o custo que você tem para produzir um serviço, para produzir um produto? Quais são os custos que você possui para gerar o resultado esperado, o contrato gerado com o seu cliente? E por último, nós vamos analisar também os custos não operacionais. Nós vamos olhar investimento, financiamento, empréstimo, tudo aquilo que não depende da sua operação. Então esse é o segundo pilar que a sua empresa de forma alguma pode deixar de olhar. E você, qual é a porcentagem que você tem de custo fixo, de custo variável direto e de custo não operacional? Já houve casos e clientes que às vezes o custo operacional era o principal problema. A operação funciona, vai muito bem, só que tem muito investimento, muito empréstimo, então são os impactos da operação do cliente que não gerava
o final, a linha final, o lucro líquido, então é um impacto também que nós precisamos olhar sobre. E infelizmente tem muitas empresas com custo variável direto muito alto para entregar para um cliente, precisa do custo de logístico, o custo da produção do produto, o custo do hora homem realizado, e aí às vezes não consegue também pagar os custos operacionais. Como também tem casos que a empresa tem uma excelente margem bruta, ou seja, os custos operacionais está representando de 10 a 20%, porém o custo operacional, aluguel, funcionário, os custos estão muito altos e infelizmente não consegue pagar a operação. Então nós precisamos separar esses três. Agora sim, um dos principais meios, todo gestor, todo empresário precisa se preocupar com o fluxo de caixa. Não tem como abrir mão dele. Fluxo de caixa é muito importante, tanto quanto o DRE, demonstrativo de resultado de exercício, mas o fluxo é o coração da empresa. A empresa, para se manter viva, ela precisa ter caixa. Por isso que a gente precisa olhar, após esse controle de faturamento, de custo, a soma dos dois. Olhar como está o seu resultado através desses dois meios. Guilherme, mas muitos clientes me pagam à vista e meu pagamento para os fornecedores são parcelados. Por isso que a gente precisa separar o fluxo de caixa, definir bem a estrutura, como vai funcionar, porque existe o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, que eu quero abordar aqui, e o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, que vai ser o próximo vídeo. Nós vamos te ensinar como realizar o DRE. Como nós atuamos com o fluxo de caixa? Análise de extrato bancário. Então, todas as movimentações financeiras nós inserimos numa planilha ou através mesmo de sistema próprio do cliente ou através, como nós, empresas parceiras, do Conta Azul. Caso você tenha um sistema próprio, insere o seu extrato bancário através dele e ali você vai conciliar as informações bancárias. Ou também você pode fazer isso através do Conta Azul, estamos à disposição para te ajudar e somar. Outra maneira também de realizar o fluxo de caixa é através de uma planilha. Você pode pedir hoje para um Cloud, para um ChatGPT, para um Gemini, ler o seu extrato bancário e criar esse fluxo de caixa com conciliação. E a pergunta que eu quero que você responda mentalmente: como está o seu caixa nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias ou nos próximos 90 dias? Guilherme, eu não sei nem como está meu caixa hoje. Quais são as suas despesas que você tem a serem pagas no dia de hoje, nos próximos 7 dias? É importante para você conseguir tomar decisão baseada em dados. Outro ponto e último pilar é onde nós realizamos o levantamento dos indicadores, criamos plano de ação e decidimos de forma estratégica, ou seja, passamos um PDCA, um fluxo de atividades, um planejamento, uma execução, ações, e nós realizamos todo o momento isso, tanto para nós quanto para os nossos clientes. Então, um indicador base, por exemplo, resultado líquido abaixo do esperado. Por que foi realizado esse resultado líquido? A equipe de vendas não conseguiu performar. Por que essa equipe de vendas não conseguiu performar? Porque havia a coordenadora comercial de férias. E aí a gente vai anotando e criando os planos de ações com base nisso. Não conseguimos porque a esteira de produto, eu não sei muito bem aquilo que eu vendo, há possibilidade de inserir novos produtos ou serviços, precisamos alterar. Não teve um investimento adequado no tráfego pago, trocamos a agência, e então a gente vai criando plano de ações com base nos dados. Faltou cliente, faltou lead, está muito custo operacional, estamos com muito empréstimos que o caixa não está conseguindo suportar em pagar. E aqui nesse pilar 4 você vai pegar os levantamentos entre faturamento, custo, fluxo e criar planos de ações. Esses são os 4 pilares que nós trabalhamos e eu reforço e estou à disposição de te ajudar. Como está o seu faturamento? Como estão os seus custos? Como está o seu caixa?
Eu realmente estou tomando decisões baseadas em dados estratégicos? Para isso, nós precisamos olhar com certeza para crescer com segurança, clareza, controle, previsibilidade, crescimento sustentável. E você pode encontrar isso através da Canton Consultoria e eu, Guilherme, estou aqui para te ajudar. Caso você tenha gostado do conteúdo, por favor, nos deixe um comentário, se inscreva no nosso canal e deixe seu like.